Bom, agora nesse vídeo vamos fazer a demonstração da proposição 3, dando continuidade. Porém, para isso, antes a gente tem que ver essa definição aqui. Vamos comentar com ela no rascunho, para ficar mais claro, aí a gente comenta ela e vai para a proposição. O que diz essa definição? Olha só, a gente considera um triângulo qualquer, ABC, por exemplo, ABC, certo? E aí a gente considera os ângulos e lados opostos. A gente está definindo um ângulo oposto a um lado. Nesse triângulo ABC, a gente diz que o lado AB é oposto ao ângulo C, certo? Esse é o ângulo oposto a esse lado e vice-versa. Analogamente, a gente diz que o lado BC é oposto ao ângulo A, certo? Esse seria o ângulo oposto a esse lado e vice-versa. E analogamente, a gente diz que esse lado AC é oposto ao ângulo B. Beleza? Então, num triângulo, cada lado tem o seu ângulo oposto, correspondente e vice-versa. Esse é oposto a esse é oposto a esse é oposto a esse. A proposição 2 diz respeito a essa definição, a lado e ângulos opostos. Qual é o comportamento, como ocorre isso num triângulo, certo? Aqui está a definição formal, que a gente já que eu comentei, certo? Ó, o lado AB oposto a C, lado AB oposto a C, BC oposto a e AC oposto a B. Bom, levando em consideração essa definição de lado oposto a um dado ângulo, vamos para a proposição 3. O que diz a proposição 3? Olha só. Ela diz o seguinte: se dois lados de um triângulo não são congruentes, então vamos escrever isso, olha só, vamos representar aqui. Se dois lados de um triângulo não são congruentes, então eu posso fazer um triângulo ABC, certo? Nessas condições. De modo que dois lados não são congruentes, ou seja, esse lado não é congruente a esse, por exemplo. Então, seus ângulos opostos também não são congruentes. Então você pega esse lado, o ângulo oposto a ele é esse lado, o ângulo oposto a ele é esse. Então, se esses lados não são congruentes, esse comprimento é diferente desse, então os ângulos opostos também não são. Esse ângulo tem medida diferente desse, certo? Faz sentido, né? Esse é o item A. E aí o item B é o seguinte, a hipótese é a mesma. Eu tenho dois lados de um triângulo não congruentes. Pelo item A eu já sei que esses dois não são congruentes. Além disso, o maior ângulo corresponde ao maior lado. Ou seja, o maior ângulo é oposto ao maior lado. Se esse lado, que é o caso, é maior que esse, então o seu ângulo oposto é maior do que o outro. Ou seja, se esse lado é maior que esse, então esse ângulo vai ser maior que esse. É isso que a gente vai mostrar na proposição 3. O item A ele sai de maneira mais natural, a gente usa um resultado que a gente já viu, e no item B a gente faz uma construção geométrica. Vamos para a demonstração então. O item A é bastante simples e é feito por contrapositiva. No item A a gente tem que, se vale isso, então vale isso. Para provar isso, a gente pode fazer a contrapositiva, ou mostrar o quê? Que se não vale isso, então não vale isso. E isso decorre de uma proposição que a gente já viu, porque olha só, a gente negar essa tese, dois ângulos opostos não são congruentes, negar é dizer que a gente tem dois ângulos congruentes, certo? Então a gente supõe que dois ângulos de um triângulo são congruentes, e a gente viu por um resultado, em alguma das aulas anteriores, que se dois ângulos de um triângulo são congruentes, então esse triângulo tem dois lados congruentes, ele é isósceles. Se ele tem os dois lados correspondentes congruentes, a gente está negando a hipótese, olha só, dois lados de um triângulo não são congruentes, certo? Então olha só, repetindo, a gente quer mostrar que se dois lados não são congruentes, então os ângulos opostos não são congruentes. A gente supõe que dois ângulos são congruentes, e aí, consequentemente, como a gente já provou, esse triângulo é isósceles, e esses dois lados opostos vão ser congruentes, o que contraria a hipótese. Então, o item A é só por contrapositiva a partir de um resultado que a gente já viu. Então, olha só, vamos negar essa tese. Então, se dois ângulos é a contrapositiva a rigor, aplicando um resultado de imediato. Se dois ângulos são congruentes, não precisa falar que são opostos, né? Na questão, se dois ângulos são congruentes, vamos colocar de um triângulo que fica mais claro, né? Então, olha só, se dois ângulos de um triângulo são congruentes, certo? Então,
o triângulo é isósceles. Esse é um resultado que a gente já viu, certo? Era ida e volta, né? Se o triângulo é isósceles, os ângulos da base são congruentes. Se dois ângulos são congruentes, ele é isósceles. Então, se dois ângulos de um triângulo são congruentes, então o triângulo é isósceles. Se esse triângulo é isósceles, a gente está negando isso aqui, ó. Isso aqui diz que dois lados de um ângulo não são congruentes. Nesse caso, eles são, o que contraria a hipótese. Óbvio que são os correspondentes aqui no caso. Essa afirmação já é suficiente. O que contraria a hipótese. Beleza? Essa seria a demonstração do item A e decorre diretamente dessa proposição. É por contrapositivo. Bom, vamos para o item B e ele é feito por construção geométrica. Olha só. Então a gente tem, por hipótese, dois lados de um triângulo não congruentes, certo? Então a gente considera um triângulo ABC, seja ABC, vamos escrever a hipótese aqui. Um triângulo tal que dois lados não são congruentes. Eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil a gente dizer quais são no caso. Então a gente considera um triângulo ABC que, por hipótese, dois lados não são congruentes. Vamos dizer que esse aqui é maior que esse aqui, tal que AC, certo? O comprimento do lado AC é maior que o comprimento do lado BC. Essa é a hipótese. Eu só peguei em particular onde esse é maior que esse, certo? Bom, por enquanto não vamos desenhar os risquinhos aqui, porque a gente vai precisar fazer uma construção geométrica nessa figura. Bom, essas são as hipóteses. Agora vamos para a tese. Se isso ocorre, se esse lado é maior que esse, então seus ângulos, um maior ângulo é oposto ao maior lado. Se aqui a gente está tomando esse aqui como sendo o maior lado, então o maior ângulo deve ser esse aqui, concorda? Esses dois são os opostos. Esse é oposto a esse, certo? E esse é oposto a esse. Então, se esse lado é maior que esse, a gente tem que provar que o maior ângulo é o que é oposto ao maior lado, ou seja, que esse ângulo é maior que esse. Então, o que a gente precisa mostrar? A nossa tese é essa aqui, ó. Mostremos que o seguinte, que esse ângulo, ABC, certo? É maior, ABC, é maior que esse aqui, que é BAC. É isso que a gente precisa mostrar. Aqui a gente preparou o terreno e já organizou, né, o que precisa ser provado, já colocou as coisas no papel. Então a gente tem por hipótese que ocorre isso, a gente tem que mostrar que ocorre isso, certo? Essa é uma demonstração relativamente simples e é feita por construção. Para poder fazer essa demonstração, bom, esse comprimento eu vou marcar ele dessa forma, eu vou pegar um ponto D aqui e construir um triângulo isósceles aqui dentro. Olha só. Então, bora lá. Seja D um ponto pertencente a esse segmento. Olha só, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar esse ponto aqui. Eu vou considerar D pertencente ao segmento AC, de modo que esse comprimento seja congruente a esse. Por quê? Porque aí eu vou ter um triângulo isósceles aqui, dentro desse aqui. Então, seja D, olha só, de fato, vamos provar o que a gente afirmou. Seja D um ponto pertencente ao segmento AC, tal que, por construção, esse comprimento coincide com esse, tal que CD é congruente a BC, certo? Isso é possível, né? Basta eu pegar esse ponto aqui dentro. Como esse lado é maior que esse ponto está aqui dentro. Logo, esses três pontos definem um triângulo menor aqui dentro, certo? E esse triângulo menor vai ser isósceles, por causa dessa construção aqui. Bom, isso a gente vai utilizar, certo? Aí a demonstração segue de maneira bastante natural. Olha só, o que a gente quer provar é que ocorre isso, que esse ângulo aqui é maior que esse, certo? Vamos desencadear as ideias, depois a gente escreve. Olha só, note que o ângulo ABC, como essa semirreta aqui divide esse ângulo em dois, esse ângulo todo, naturalmente, vai ser maior que esse. Isso é um axioma que a gente já viu, certo? Se essa semirreta divide esse ângulo em dois, naturalmente esse ângulo todo vai ser maior que esse. Então, olha só, a gente vai ter que esse ângulo todo, que é o que a gente quer, é maior que esse aqui, que está aqui dentro, no isósceles, que por sua vez, como o triângulo é isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então,
por sua vez, esse é congruente a esse, certo? E, por sua vez, esse cara aqui é um ângulo externo do triangulinho aqui de baixo. Logo, ele vai ser maior do que os ângulos internos desse triângulo, a ele não adjacentes, em particular maior que esse. Vamos escrever isso e a gente desenvolve. Olha só. Como esse triângulo BCD é isósceles, BCD é isósceles por construção, segue que vamos chegar até onde a gente quer. Olha só, a gente quer chegar aqui. Segue que ABC, certo? ABC. Como esse segmento divide o ângulo em dois, ABC vai ser maior do que DBC, que é esse ângulo aqui dentro, maior que DBC, certo? Agora, como esse triângulo é isósceles, os ângulos da base são congruentes, que por sua vez é igual a BDC, os ângulos da base, BDC, aqui a gente usou a hipótese dele ser isósceles, o triângulo. Agora a gente aplica o teorema do ângulo externo, olha só, eu vou fazer um asterisco, certo? Aqui nessa desigualdade, e aí eu comento que eu utilizei o teorema do ângulo externo. Na escrita fica melhor assim. Olha só, essa justificativa segue daqui. Olha para esse triangulinho ABD aqui. O teorema do ângulo externo diz que qualquer ângulo externo é maior do que os ângulos internos a ele não adjacentes. Logo, esse ângulo aqui, que é esse, é maior do que esse e maior do que esse. Em particular, ele é maior do que esse, que é quem a gente quer, ou seja, é maior do que o ângulo BAC, pelo teorema do ângulo externo. E olha só, a gente acabou de provar exatamente o que a gente queria. ABC é maior que BAC, onde a desigualdade asterisco segue do teorema do ângulo externo. Beleza? Com isso a gente conclui essa demonstração, certo? A gente pegou esse lado maior que esse e provou que esse ângulo é maior que esse, certo? Bom, é isso aí. Até mais.